Que a graça e a misericórdia do nosso bom Senhor se multipliquem sobre esta boa e amada igreja. É um privilégio voltar à Igreja Batista do Calvário, aqui em Pinhais. Ontem estivemos com o seminário e pudemos examinar Atos dos Apóstolos, e esta é a razão pela qual daqui a pouco nós vamos ler uma parte de Atos dos Apóstolos. Mas, Nadir e eu queremos muito agradecer as orações e o apoio da igreja. Nós estamos agora numa fase das nossas vidas, assumindo um ministério novo como missionários em Portugal. Já venho servindo em Portugal desde 2001, lecionando lá, tanto presencialmente quanto também à distância, online. E agora temos sido desafiados a um trabalho para os próximos anos, envolvendo o país, envolvendo uma igreja em Lisboa, envolvendo uma rede de igrejas, envolvendo a formação de pastores e líderes. Temos uma turma crescente, grande em teologia naquele país agora. E o trabalho que ali teremos, minha esposa e eu, será imenso. Começa efetivamente em abril, mas já temos alguns compromissos por esses dias. Depois de 27 anos pastoreando a Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, uma boa e generosa igreja, crescente, com um ministério bem frutífero, multiplicando-se, nós temos entendido o chamado do Senhor para isto e agradecemos muito também o apoio que essa igreja já nos está a oferecer. O Senhor abençoe os irmãos. Contamos com as suas orações, contamos com o acompanhamento dos vossos pastores, que o Senhor possa abençoar-nos grandemente lá, que possamos ver tempos muito frutíferos na obra de Cristo naquele país. Temos muitos brasileiros ali, temos outros egressos de países de língua portuguesa, e nós temos visto também a conversão de pessoas de outras culturas que chegam ali. Então, é estrategicamente um campo muito importante nesses dias. Orem por nós e nós agradecemos muito o apoio que a igreja já está oferecendo a Nadir e a mim. Deus os abençoe e recompense grandemente aos pastores da igreja. Sintam-se encorajados pelo que aqui temos visto o Senhor fazendo. Peço agora abrirem a Escritura em Atos capítulo 2. Como disse, ontem nós examinamos esse texto, aliás, ontem examinamos o livro de Atos, e essa é a razão porque escolhemos esse que é o texto chave para o livro de Atos. Atos capítulo 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia,
da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora você imagine um grupo de crentes fiéis aguardando algo prometido há muito tempo. As ruas da cidade estão cheias. Peregrinos vieram de várias regiões. Também a cidade é cosmopolita. Recebe gente dos mais diferentes cantos da terra, especialmente judeus da diáspora, da dispersão, que agora estavam na cidade. Há expectativa, mas ainda não ocorreu qualquer sinal extraordinário. E, de repente, sem aviso humano, algo rompe a normalidade. Um som vindo do céu. Pessoas transformadas. Vozes que atravessam fronteiras linguísticas. E aquela cidade jamais será a mesma. Há momentos na história em que Deus desce de uma maneira sobrenatural, impressionante, até o homem. E Atos capítulo 2 descreve um desses momentos. É uma vinda soberana de Deus à sua igreja. Vamos situar esse momento no tempo. Após a ascensão de Cristo, os discípulos permanecem em Jerusalém, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, que dissera: permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus havia prometido: sereis batizados com o Espírito Santo. E ainda mais, e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. E agora, 50 dias após a Páscoa, de onde vem a expressão Pentecostes, na língua hebraica, a festa chamada Shavuot era a festa de peregrinação. Jerusalém estava, como disse, repleta de judeus da diáspora. E o cenário não é agora privado, é público. O que acontece em Atos 2 não é uma experiência íntima restrita a um grupo fechado, mas um evento histórico com implicações universais. E Lucas registra o momento em que a promessa do Pai encontra o tempo da sua plenitude. E a ideia central desta passagem pode ser assim expressa: quando Deus vem sobre o seu povo, pelo Espírito, Ele cumpre a sua promessa, manifesta a sua presença e envia a sua igreja ao mundo. Nós vamos ver esse texto em 3 movimentos inseparáveis. Primeiro, quando Deus veio, Ele cumpriu a sua promessa.
Segundo, quando Deus veio, ele manifestou a sua presença. Terceiro, quando Deus veio, ele enviou o seu povo. E a pergunta que, ao final, nós dedicaremos alguma atenção, alguma reflexão prática será a seguinte: o que acontece em nós e no meio de nós, quando vem sobre o Senhor Deus vem sobre a sua igreja pelo Espírito? E assim, Atos 2 não é apenas a memória da igreja primitiva, é, de certa maneira, o que significa ser igreja sob a ação do Espírito. O que realmente acontece podemos dizer, então, o que realmente aconteceu lá quando Deus veio sobre o seu povo pelo Espírito? Vejam, em primeiro lugar, o verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A ideia aqui já começa com o sentido de plenitude. Ao cumprir-se, de plenitude temporal. A ideia é de que há uma intencionalidade de que seja naquele dia. Ou seja, não é por acaso. Há uma previsão divina, há um planejamento divino para que as coisas se sucedessem no dia de Pentecostes. Não se trata apenas de uma chegada cronológica, mas de cumprimento. Ou seja, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a festa do Shavuot, que era a festa das colheitas, e na tradição judaica, associada à entrega da lei no Sinai. E o paralelismo é teologicamente eloquente, porque lá no Sinai, nos dias de Moisés, houve fogo, houve som, ouviu-se a voz divina e selou-se a constituição de um povo na antiga aliança, que ali pactuou-se com Deus lá no deserto, em meio àqueles sinais extraordinários. E agora, aqui em Jerusalém, tem-se algo como o som de um vento, e fogo, e proclamação, e a bênção, a aliança de Deus firmada com a igreja por meio do Espírito. O que Deus prometera pelos profetas começa agora a concretizar-se. Joel anunciara, o profeta: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Jesus reafirmara: sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, o Pentecostes não é inovação religiosa. É a fidelidade de Deus, que manifesta-se agora em mais um estágio da sua obra redentora. É a sua fidelidade pactual, desse Deus que age segundo a sua palavra. E aí tem-se, então, o início da igreja nessa era cristã. Ou seja, a igreja que vem como povo desse Cristo agora assunto aos céus, glorificado, que conduz a história. Corpo vivo de Cristo nesse mundo. E essa igreja é resultado do cumprimento das promessas de Deus e não da criatividade humana, ou seja, há um propósito nisso tudo. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí Deus vem.
e manifesta a sua presença. É uma teofania da nova aliança, uma manifestação de Deus. Porque o texto diz assim: de repente veio do céu um som como de vento impetuoso. Ele não diz que é o vento, um vento natural impetuoso. Ele diz: veio do céu um som como de vento. Vento. A palavra para vento é pneuma, de onde vem a palavra espírito. Lembram-se vocês lá em Ezequiel, quando há aqueles ossos secos e o vento assopra sobre os ossos secos, dando-lhes vida. E agora você tem novamente esse som vindo do céu, como de um vento impetuoso. E observe, Lucas, o autor desse livro, é cuidadoso. É som como de vento. Não afirma que era vento. Descreve analogicamente. E 3 sinais estruturam o relato. Primeiro, há um som do céu, que aponta para a origem divina inequívoca. Depois você tem línguas como de fogo, diz aí o texto. Como se fossem labaredas de fogo, línguas de fogo. E o particípio aqui do verbo indica uma distribuição contínua. E aí o verso 4 diz: da plenitude do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito. Novamente, o verbo de plenitude, o verbo de enchimento aparece. Reaparece aqui. O Deus que cumpre o tempo é o Deus que enche as pessoas. E o Espírito agora não apenas visita, ele habita. E aquela teofania não mais restrita ao monte, agora se distribui sobre cada crente. E aí diz que imediatamente eles começam a uma proclamação solene. Uma linguagem de testemunho profético. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observem, isso aqui é importante. O foco não é um êxtase privado, mas eles falam, eles declaram publicamente das grandezas de Deus. Não se trata de apenas de uma experiência individual, de um êxtase individual. Eles falam das grandezas de Deus, como você vê aí o próprio testemunho dos ouvintes, como você vê no verso 11, os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Teologicamente, o Pentecoste, então, revela essa continuidade da obra trinitária, da obra da Trindade, e um deslocamento da ênfase na lei, no externa, agora para uma ênfase na habitação interna. O Deus é o mesmo. A lei do Senhor, em rigor, é a mesma. Mas a ênfase agora desloca-se dessa lei externa para esta habitação interna. E a presença de Deus, não mais sinalizada ou centralizada num templo, mas distribuída num povo. E onde Deus vem, a santidade, a plenitude e a
testemunho. Eles falam das grandezas de Deus. E agora, observe que nesse falar há a lógica do envio. Porque o texto diz que aquela multidão multiétnica, multicultural que estava em Jerusalém naqueles dias, cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aqui reside um ponto crucial. O milagre, meus amados irmãos, não é incompreensível, é inteligível. Lucas distingue, usa a expressão na língua grega glossa, língua, idiomas. E se você puder ainda observar lá, quando eles mencionam no verso 8, em nossa própria língua materna, a palavra grega aí é no nosso dialeto. Aqui o texto então diz que aqueles homens que estavam a ser visitados pelo Espírito Santo de uma maneira muito sobrenatural, que eram pescadores, que eram galileus, que eram pessoas simples, que eram pessoas sem grandes formações, alguns deles nunca provavelmente tinham saído de Israel. Esses agora têm uma capacidade linguística de comunicar as grandezas de Deus, a ponto de que aqueles que vinham de cantos remotos eram capazes de ouvir em sua gramática, em seu vocabulário, em sua semântica de origem, no dialeto materno, naquela palavra que remetia aos fundamentos de sua existência, no seu idioma concreto. O Espírito capacitava para aquela comunicação real. E aí você tem essa lista de povos nos versos 9 a 11. Observem, eles eram partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. Você se lembra, então, o que o texto está querendo ensinar para a gente? Isso aqui não é mera ornamentação literária. Essa geografia, essa referência a povos, sinaliza a universalidade, sinaliza para a ideia de todo, ou seja, judeus da diáspora que representam o mundo conhecido. E agora vamos lembrar de Babel, lá em Gênesis 11, pois Babel foi caracterizada pela separação, foi dispersão pela confusão, porque lá Deus desceu e confundiu as línguas. Os povos se separaram, formaram-se barreiras étnicas, linguísticas. E o Pentecoste agora, meus amados irmãos, é o contrário. É unidade nessa diversidade. Não é uniformidade, mas é comunhão. É Deus rompendo essas barreiras linguísticas. É o Espírito Santo chegando e comunicando as grandezas de Deus em linguagem compreensível, e ainda mais na riqueza, na diversidade, na multiplicidade, nas profundidades dos dialetos. Isso é extraordinário. E você tem, então, aí este sinal do que é a igreja. Público, transnacional, missionário.
E o Espírito é dado para esse envio. E eles falam e as pessoas entendem. Penso que há uma experiência muito difícil a gente chegar num lugar e nos defrontarmos com uma língua que não é a nossa e, de repente, nós percebemos que entendemos muito pouco ou quase nada. A primeira vez que fui aos Estados Unidos, eu fui a Nova York. Eu tinha lá um inglês muito limitado, mas conseguia me comunicar e entender. E era um tempo frio. Cheguei em Nova York, saí no grande aeroporto daquela cidade, que é o JFK, que é o Kennedy. Estava bem frio. Eu precisava, então, apanhar uma condução para ir a um outro estado. E agora o que fazer? Eu preciso apanhar essa condução. E me aproximei de um senhor e perguntei a ele como eu fazia para obter a condução para aquele lugar. Meus irmãos, ele falou alguma coisa que eu não sei o que ele falou até hoje. Eu simplesmente não entendi uma única palavra. E naquele momento, eu me senti sozinho. E eu me senti estrangeiro. Eu me senti sem contato. Agora, imagine o que tem-se de extraordinário aqui. Aquele menino, aquele adolescente que veio daquelas regiões mais remotas, está ouvindo um hebreu, um judeu em Jerusalém, falando pelo Espírito nas grandezas de Deus, no seu dialeto materno. Ele não se sente só, ele não se sente longe, ele não se sente à parte. É esse o milagre do Novo Testamento, sinalizado por essa obra extraordinária que é a Igreja de Cristo. E há uma reação. Aliás, a reação é dupla, que são duas posturas permanentes diante da obra de Deus. Aqueles que ouviram, alguns reagiram assim, perplexos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E eles estavam atônitos e perplexos e levantavam indagações uns aos outros. Que quer dizer isto? E essa é uma reação da obra da igreja, meus amados irmãos. Esta é uma reação que a obra missionária da igreja produz. Esta é uma reação que a obra do Espírito Santo, por meio da igreja, produz. Produz corações que se inquietam, que se indagam, que perguntam, que perscrutam, que querem saber. Mas não é essa a única reação que a igreja produz. Há uma segunda. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. A obra da igreja ao longo da história tem sido esta. As reações têm sido nessas duas vertentes: a abertura e resistência, e escárnio. O agir de Deus provoca discernimento ou provoca resistência, mas nunca neutralidade. E assim, quando Deus veio, Ele cumpriu o que prometeu. Ele manifestou a sua presença no seu povo. E Ele enviou esse povo ao mundo, rompendo as barreiras. De tal maneira que Pentecostes não é apenas experiência espiritual, é cumprimento histórico.
É uma teofania transformadora, é fundação missionária. E essa igreja que nasce porque Deus veio, e a igreja existe porque Deus envia. E essa é a dinâmica da igreja, essa é a história da igreja, essa é a lógica da igreja, até hoje, e amanhã, e até que Cristo venha. Mas eu gostaria de trazer para nós a seguinte pergunta: o que acontece em nós e por meio de nós quando Deus vem sobre a sua igreja pelo Espírito? Quando Deus vem, algo inevitavelmente acontece. Observe, a palavra prometida torna-se realidade viva em nós. Ao cumprir-se o que Cristo anunciou, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito não age desconectado da promessa. Ele confirma a finalidade, ele confirma a fidelidade, ele confirma o propósito de Deus. E quando o Espírito de Deus abençoa a igreja, a palavra prometida torna-se realidade viva. E quando Deus vem, nós deixamos de viver apenas de expectativas e começamos a experimentar o cumprimento, e a Escritura deixa de ser apenas um texto e torna-se experiência viva. A Escritura torna-se nosso alimento, nosso prazer, ganha sentido para nós, torna-se viva para nós. A palavra de Cristo, as promessas de Cristo. Estamos vivendo de promessas esquecidas ou de promessas experimentadas? Em segundo lugar, observe, quando Deus veio, ele ocupou o centro e ele desloca o nosso protagonismo. Isso aqui é importante demais. Porque às vezes nós achamos que a obra do Espírito Santo nos traz para um centro de espetáculo. A obra do Espírito Santo nos coloca no centro de uma tal maneira que os holofotes caem sobre nós. Mas observe, o Pentecoste começa com essa expressão: de repente, veio do céu um som. A origem é celestial. O movimento não começa na terra. Não foi estratégia apostólica. Foi iniciativa divina. O Espírito Santo enche e o centro deixa de ser o nosso desempenho. E a presença de Deus redefine a atmosfera espiritual de uma maneira tal que as pessoas que ali são impactadas têm a compreensão de que o que está acontecendo não é natural, é fruto da obra sobrenatural, é divino. E onde Deus vem, a igreja deixa de ser um palco humano e torna-se o espaço da manifestação divina. A agenda passa a ser a agenda dele, não a nossa agenda. É a agenda de Cristo, é a promessa de Cristo, é o Espírito de Cristo, são as grandezas de Deus, o som é do céu. Em terceiro lugar, quando Deus veio, ele transforma interiormente para nos usar exteriormente. Vejam o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
E aí, uma vez cheios do Espírito Santo, eles começam a proclamar, começam a falar. A plenitude antecede a proclamação. O envio começa nessa transformação interna. E isso é muito significativo porque hoje, muitas vezes, nós desejamos impacto público, sem profundidade espiritual. Nós desejamos impacto público, sem a obra de Deus transformando os nossos corações. Nós desejamos impactar, entretanto, sem que o Espírito nos encha em plenitude. E Pentecostes mostra a ordem correta. Uma plenitude que se expressa em missão. Não necessariamente uma busca por resultados, mas é um resultado da presença de Deus. O que nós precisamos buscar é a presença de Deus em nós, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. E que essa plenitude se expresse em missão que glorifique o nosso Deus. Em quarto lugar, observe, quando Deus veio, Ele tornou testemunhas compreensíveis. Quando Deus vem, Ele nos torna testemunhas compreensíveis. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porque a obra do Espírito Santo, meus amados irmãos, desde sempre, desde Gênesis capítulo 1, verso 2, é trazer beleza, é trazer forma, é trazer luz. O Espírito não gera confusão, o Espírito gera comunicação inteligível, o Espírito Santo gera vida. Observe esse milagre, e isso é um milagre, foi missionário. Rompeu barreiras. Porque o Espírito, quando nos enche, você vai ver isso em toda a história da igreja. Você verá isso muito claramente aqui em Atos dos Apóstolos. Quando alguém está cheio do Espírito, torna-se testemunha compreensível. Porque comunica. E uma igreja visitada por Deus comunica as grandezas de Deus de modo claro, de modo contextual, de modo acessível. Ou seja, não se fecha, isso é importante, numa linguagem hermética, não fala para si mesma. Essa é uma igreja que fala para o outro, que se comunica, que se conecta. Não é alguma coisa, uma experiência intimista, exclusivamente vertical. Ela atinge o meu irmão, ela atinge aquele que não conhece o Senhor, ela atinge aquele que veio de longe, ela chega às regiões da Líbia, às imediações de Cirene, aos romanos, aos judeus, aos prosélitos, aos cretenses, aos arábios. Uma igreja cheia do Espírito não fala para si mesma. Ela fala para glorificar as grandezas de Deus. Aliás, essa é uma boa pergunta. O mundo nos compreende quando nós falamos de Cristo. O mundo nos entende. Nós conseguimos que essa palavra de Cristo,
que deve ser levada a todo mundo, que a luz, que a lâmpada, chegue aos corações em trevas. E aí a gente observa que, em quinto lugar, quando Deus veio, Ele nos coloca nesse movimento e provoca a reação. Como vimos, o Pentecostes gerou duas respostas. Primeiro, o que quer dizer isso? Essa abertura, essa indagação, essa perplexidade, essa pergunta que pede respostas, que pede mais. Mas também essa outra, estão embriagados, escárnio, zombaria. Porque onde Deus age, há impacto real, há atração e há resistência. E é importante que a gente comece a perceber isso, porque todas as vezes que a igreja se torna mais operosa, todas as vezes que a igreja se torna mais plena e cheia do Espírito, cada vez que a igreja se torna manifesta mais poder no testemunhar de Cristo, ela experimenta estas respostas. Gente que é atraída à verdade, mas também resistências. E às vezes isso acontece dentro de uma mesma casa, de uma mesma família. Quem sabe no seu lar você experimenta essas duas realidades. O Senhor Jesus Cristo provoca isso, o Espírito Santo provoca isso, porque esse é um mundo que não é indiferente à verdade. Ele não fica neutro. E se nunca há questionamento, talvez não haja testemunho. E se nunca há oposição, talvez não haja proclamação clara. Porque o Espírito não é dado para uma manutenção confortável, mas para um envio corajoso. E quando Deus vem, então, sobre a sua igreja, a promessa se torna experiência. A palavra de Cristo, a promessa de Cristo se torna experiência apropriada. O céu invade a terra. O interior é transformado. O testemunho se torna claro, efusivo, patente, exaltando as grandezas de Deus. A missão se torna inevitável, se torna lógica, a direção, porque não é possível Deus vir e nada acontecer. A questão não é apenas se nós cremos em Pentecostes, a questão é, nós estamos vivendo como uma igreja visitada, como homens e mulheres nos quais o Espírito de Deus habita, em uma igreja enviada. Se Deus veio, e Ele veio, então nós somos chamados a viver como povo cheio da presença e comprometido com a missão. Eu preciso trazer essa palavra a um termo final. Sabe, irmãos, há momentos em que uma nascente rompe a terra seca. Durante muito tempo, o solo parece inalterado. Nada visível acontece. Mas quando a água finalmente emerge, não apenas um ponto é molhado, um curso inteiro começa a formar-se. Pequenos filetes tornam-se riachos. Riachos tornam-se rios. E onde antes havia poeira, surge vida.
Pentecostes é nascente na história da redenção. Durante séculos, as promessas foram anunciadas. E lá no cenáculo, como a gente vê aí nos versos anteriores, lugar de oração, a igreja aguardava, a igreja orava, lembrava das palavras de Cristo. E então Deus veio. E quando Deus veio, não houve apenas emoção momentânea. Iniciou-se um rio que atravessaria gerações e alcançaria nações e chegaria ao Ocidente, e chegaria ao continente das Américas, e chegaria a um país chamado Brasil, e chegaria ao sul do país, ao estado do Paraná, e chegaria na região metropolitana de Curitiba, chamada Pinhais, e estaríamos nós nesta noite, como parte desse rio abençoado, dessa torrente abençoada. E não é apenas a descida do Espírito Santo. É a exaltação do Cristo ressuscitado. O Espírito é derramado porque o Filho foi entronizado. O Pentecostes é fruto da obra consumada da cruz. O Pentecostes é fruto da vitória da ressurreição. E o Espírito não vem para substituir Cristo. O Espírito vem para glorificar Cristo. E ele nos une ao Senhor vivo. Escreve a obra da cruz em nosso interior e nos transforma em testemunhas daquele que morreu e ressuscitou. E assim, quando Deus vem, é o Cristo exaltado que está Senhor sobre sua igreja, reinando sobre as nações. E a igreja nasce não na força do discípulo, mas desse senhorio de Jesus. E se o Espírito foi dado, é porque a redenção foi realizada. E se fomos enviados, é porque Cristo é o Senhor. E à luz disso, nós precisamos perguntar com honestidade: nós estamos vivendo como uma igreja onde o Espírito de Deus tem transformado as nossas vidas e enchido os nossos corações e habitado em nós? Ou apenas somos uma comunidade organizada? Nós não podemos nos contentar com as nossas estruturas sem a presença, com as nossas atividades sem a plenitude, com os nossos discursos sem poder. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo no poder do Espírito Santo. Cheios da presença de Deus. Aliás, buscarmos a presença antes da performance, a desejar plenitude antes da visibilidade, a aceitar o envio mesmo quando isso provoca incompreensão. Que nós não apenas sejamos espectadores, mas participantes dessa obra contínua do Espírito. O mesmo Espírito que encheu aqueles irmãos, homens simples, pessoas comuns, continue a usar-nos para a glória de Cristo. E quando Ele vem, Ele nos envia. E quando Ele nos envia,
Ele não nos deixa vazios. Ele nos enche. Que o Senhor possa abençoar-nos. Que o Senhor possa abençoar você. Que a obra do Espírito Santo faça de você testemunha das grandezas de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, porque és o Deus que cumpres as tuas promessas. Pedimos que nos encha cada vez mais do Espírito Santo. Não para a exaltação humana, mas para a glorificação de Cristo, em toda língua, povo, tribo e nação. Não para espetáculo que glorifica os homens, mas para um testemunho fiel. Senhor, que manifeste o Senhor a tua presença no meio do teu povo e que sejamos parte desse envio ao mundo. Que o Senhor Jesus seja conhecido por meio de nós. Que teu Espírito nos abençoe. Vem, Senhor, sobre nós e envia-nos para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém.